Graça e paz a todos, né? Venho novamente trazer um conteúdo da Palavra de Deus para vocês. O conteúdo de hoje basicamente é a continuação do Sermão da Montanha, né? A conclusão, na verdade, do Sermão da Montanha. E já vamos começar com uma palavra que muitos homens interpretam erradamente e pegam essa palavra para dar vazão, né, a seus pecados, basicamente para que eles possam continuar pecando, né? E a fim de que ninguém os repreenda. A Bíblia chama estes de tolos, ok? Homens tolos, que basicamente atraem sobre si a ira de Deus, né? Constantemente. E são tão tolos a ponto de acreditar que Deus é amigo deles, sendo que, na verdade, Deus está sendo por inimigo, né? Tanto que está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes de coração, né? Aos humildes de espírito. A primeira mensagem do versículo 1 do capítulo 7 de Mateus diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados. Com que intuito ele está dizendo aqui? Não julgar para que outros não te julguem, ok? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas já lembrando aqui, tem um versículo dentro da palavra de Deus, não me lembro a numeração dele agora, ok? Não me lembro onde se encontra, em que livro se encontra. Sei que é nos evangelhos, ok? Não sei em qual evangelho. Mas diz o seguinte: Não julgueis segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. Aonde se encontra essa reta justiça? Na palavra de Deus, ok? Ou seja, a ordenança ali é: não julgue segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. E tanto o próprio Jesus dizia que quando ele julgava alguém, ele não julgava ele somente, mas ele e o Pai juntamente, porque ele falava da palavra do Pai, compreende? Ele falava da palavra de Deus. Então, basicamente, ele usava o fundamento da palavra de Deus para julgar todas as coisas. Tanto que ele diz que ele não julga ninguém. Não no sentido dele não ter poder para julgar, ok? Mas ele diz o seguinte: se julgo verdadeiramente, porque não julgo só eu somente, mas eu e o Pai, ok? E a palavra de Deus, como descrito pelo próprio Cristo, diz que se há uma ou duas testemunhas, se há duas ou três testemunhas, pela boca destas será comprovado toda a verdade, ok? Mas também a palavra de Deus considera também homens que foram comprados para dizer mentiras. Nesses casos, como analisar o coração do homem, se não segundo a palavra de Deus? Compreende? Por isso que todos os bons juízes que passaram sobre Israel no passado, eles se curvavam diante da vontade de Deus, porque eles não conseguiam interpretar a falsidade do coração humano. Por isso eles se rendiam a Deus para que Deus revelasse a maldade deles. Tanto que na própria Escritura diz que se um homem ele assassinou alguém, por exemplo, assassinou, sem ser por legítima defesa, e a população não conseguiu pegar esse homem para matá-lo, para sentenciá-lo à morte, segundo a palavra de Deus, eles deveriam fazer um sacrifício a Deus, ok? Eles deveriam fazer um sacrifício a Deus. Um sangue de um cordeiro deveria ser derramado para que a maldição não caísse sobre aquela terra, sobre aquele povo, ok? Para que Deus não os destruísse. Então, o que acontece? Logo a gente percebe o seguinte: Deus só permite essa questão de oferecer um cordeiro, isso no Velho Testamento, de oferecer um cordeiro para que o povo não atraísse sobre si a ira de Deus, na questão de o povo ter se esforçado para encontrar esse homem para matá-lo, segundo a lei de Deus. Mas ainda se o povo se esforçasse e não encontrasse esse homem conseguisse fugir,
Deus permitia que eles fizessem esse sacrifício dessa ovelha para que a maldição, né, a ira de Deus não caísse sobre eles. Mas a questão é que homens maus, em seus próprios entendimentos, eles poderiam ficar omissos. Ah, aquele homem assassinou alguém, eu nem sequer me esforço, eu finjo que estou me esforçando para encontrar essa pessoa, compreende? E daí, no fim, esses mesmos homens podem acabar convencendo outros homens a apenas oferecer o sacrifício porque é mais fácil e não matar o assassino, né, vamos dizer assim, segundo a lei de Deus. Então, acaba que seria mais fácil oferecer um cordeiro do que ficar procurando um homem que assassinou alguém, compreende? E poderia ser que o povo de Deus, a longo prazo, se tornasse omisso quanto ao pecado do outro. E se tornando omisso com relação ao pecado do outro, futuramente eu me torno omisso com relação aos meus próprios pecados, ok? Não é isso que a palavra de Deus está falando, que você não pode julgar ninguém. Pelo contrário, aí o apóstolo Paulo não diria que nós, os cristãos verdadeiros, julgaríamos o mundo e que nós julgaríamos os anjos. Tanto que ele estava repreendendo uma igreja porque os irmãos estavam levando a causa que havia entre os irmãos, a desavença entre os irmãos, para o tribunal ímpio, pagão, ok? E o que ele fala para a própria vergonha daquela congregação? Não há nenhum homem de Deus sábio entre vocês para julgar essas coisas? Para julgar justamente essas coisas? Senão que vocês tenham que ir a tribunais pagãos que não consideram a nossa fé para humilhar os seus irmãos, para levar a público a razão da nossa fé, conflitos da nossa fé, levar esses conflitos aos tribunais humanos. E daí Paulo chega à conclusão: não sabeis vós que nós haveremos de julgar os anjos, isso é, os anjos caídos, aquele 1/3 que caiu do céu, não sabeis que nós julgaremos os anjos? Então quer dizer que nós com Cristo julgaremos os anjos, mas que nós não temos dignidade para julgar a causa dos homens na igreja? É basicamente isso que ele está querendo dizer no texto. Não sabeis que vós julgareis os anjos? Então imagina as causas menores na igreja, compreende? Tanto que aí ele chega à conclusão do texto. Portanto, é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, qual é o fim do ímpio e o pecador, aquele que nunca vai se converter? Qual é o fim daqueles que estiverem no mundo, vivendo suas vidas para o mundo? É isso que ele está querendo dizer. Se o juízo começa com a casa de Deus, com os filhos de Deus, qual é o fim daqueles que está no mundo, se não a condenação? Compreende? É basicamente isso que ele está querendo dizer. E ele diz o seguinte: porque com o juízo com que julgardes os outros sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, eles sempre vão te medir na mesma medida. Não importa se você está certo ou se você está errado, ok? No seu julgamento. Eles sempre vão te medir com a mesma medida. Por exemplo, já aconteceu com você, por exemplo, de você ter uma desavença com alguém e futuramente você está na mesma situação desse alguém que você julgou e essa mesma pessoa recorda das palavras que você falou para ela e ela fala as mesmas palavras para você? É nesse sentido de você ser julgado com a mesma medida que você julgar o outro, entende? E ele diz: e por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, né? Isso em relação aos pecados, né? Você repara o pecado do outro, mas não repara o pecado do seu próprio. É nesse sentido que eles vão te julgar da mesma maneira, compreende?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no seu próprio. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ok, aqui ele está falando de irmão, ok? De igreja, aqui no sentido. Ou seja, livre-se do seu pecado, abra mão do seu pecado, vá para Deus, e Deus te instruirá a como o seu irmão deve se livrar do pecado dele, ok? Ou seja, aqui é uma pessoa sábia instruindo outra pessoa sábia, ok? E no verso 6 de Mateus 7 diz o seguinte, não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Como interpretar este versículo? Não dê o santo aos cães, nem dei as vossas pérolas aos porcos. Aqui está proibindo o evangelismo ao mundo? Não, não está proibindo o evangelismo. Aqui está dizendo com relação a algo que Provérbios já nos alertou. Repreende o sábio, repreende o tolo, e você levará a afronta dele sobre si. Ou seja, você levará a afronta do tolo sobre você, porque você repreendeu um tolo, e o tolo não quer saber do que é justo, do que é verdadeiro. O tolo quer permanecer na sua tolice. É isso que o Provérbios está falando. E ele diz logo em seguida no mesmo versículo, repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Ok? E fazendo a distinção aqui de sabedoria e de conhecimento. Ok? O que o mundo tem, que muitas pessoas no mundo têm, é conhecimento, mas eles não têm sabedoria. O que é a sabedoria? O que diferencia um do outro? O conhecimento é o conhecimento teórico. É o que eu leio aqui da palavra de Deus e entendo. Agora, a sabedoria é a prática da palavra de Deus. Ok? Tanto que, por exemplo, Provérbios diz que aquele que erra no vinho, ou seja, aquele que se embebeda, não é sábio. A Bíblia diz que aquele que se embebeda não é sábio. Ou seja, está vendo que ele está atribuindo sabedoria a uma ação e não a um conhecimento? E é por isso que temos muitos pastores hoje em dia, ex-pastores hoje em dia, que hoje estão nas drogas, que hoje estão perdidos no mundo aí fora, que têm muito conhecimento, e quando a palavra de Deus é pregada a eles resistem ao conhecimento de Deus. Compreende? E arrisco dizer que alguns desses pastores nunca foram chamados para ser pastores, mas foram chamados a outra coisa. E eles, por quererem ser mais do que foram chamados, acabaram por contrariar a ordem de Deus. Por exemplo, eu acreditava que eu tinha o chamado para o pastorado, mas o que mudou a minha mente? Que Deus me chamou ao evangelismo. E não tinha como dizer que não era o evangelismo, porque o final da passagem que ele me levava toda vez que eu perguntava sobre o meu chamado, dizia o seguinte no final dessa passagem: vai e cumpre a tua obra, né? O teu chamado, né, de evangelista, o teu ministério de evangelista, né? Então, basicamente, eu fui chamado a evangelizar apenas. E quando eu aceitei esse fato, eu fui muito mais feliz em minha caminhada cristã, ok? E diz o seguinte: é nesse sentido que está falando, não dê as coisas santas aos cães e nem atire as pérolas para os porcos. No sentido de que o tolo não vai querer receber a repreensão. E ele diz, repreende o sábio e será mais sábio. Mas se repreender o tolo, levará a afronta sobre si. Ok? E diz o seguinte no verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Ok? Esse aqui é um processo que vai acontecer na nossa vida o tempo todo. Pedir a Deus algo, insistentemente, né? E Deus ceder esse algo, né? Pedir, dar-se-vos-á.
buscai a Deus. Buscar a Deus implica em você praticar os mandamentos, né? E encontrareis. E batei e abrir-se-vos-á. Esse batei representa insistir nessas duas ações, em pedir e buscar a Deus. Não somente pedir, mas buscar a Deus em santificação, ok? E encontrareis, né? Basicamente, você vai bater e a porta vai se abrir, a porta da salvação vai se abrir, que é o mais importante, ok? Já nos atentando aqui, que dom de línguas não representa que a pessoa tenha o Espírito Santo, ok? Não representa que a pessoa tenha o Espírito Santo. Pode ser que Deus deu o dom para uma pessoa que não será salva. E é o que a gente vai ler nesse capítulo, ok? Mais para frente. Ele diz o seguinte: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre a porta, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, dará uma serpente? E se vós, pois sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem, né? Então, basicamente, ele está querendo dizer o seguinte: que nós, seres humanos, somos maus por natureza. Já esclarecendo aqui, o que aconteceria se não existisse Satanás? Ok? O Adão caiu, ok? E vamos supor, é uma suposição. A palavra de Deus é imutável. É uma suposição. Imagine que nos castigos que Deus estabeleceu, ele poupou Adão e Eva, mas matou a serpente e todos os anjos caídos, né? Sentenciou aquele 1/3 do céu logo no começo. O que aconteceria com a raça humana? Eu posso dizer com total certeza que o ser humano continuaria pecando. Em Tiago, se não me engano, quando ele fala das tentações e das provas, ele diz o seguinte: não nos sobreveio tentação alguma que não fosse apenas humana, ok? Porque o homem ele é tentado e seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo pecaminoso, ok? Então, todas as tentações, Tiago classifica como tentações da carne, tentações humanas, ok? A única coisa que o diabo faz é incentivar o homem a fazer o que ele já quer fazer, compreende? E quem se coloca debaixo do jugo do pecado é o próprio homem, ok? E o homem se colocando debaixo do jugo do pecado, ele está se escravizando, ok? Ele está recebendo em si mesmo a escravidão. Ele não conseguirá se libertar de si mesmo. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz que se o negarmos, ele nos negará, ok? Se formos infiéis, é a conclusão do capítulo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não diz que ele não permanecerá fiel. E daí, por que ele diz isso? Porque ele não pode negar a sua natureza, a si mesmo. Se Deus não pode negar a sua própria natureza, você acha que o homem pode negar a sua própria natureza? Não. O natural do ser humano é ser mau, como Cristo está declarando aqui. Porque se vós, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, você acha que Deus não poderá dar boas coisas àqueles que pedem a Ele? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Tanto que o apóstolo Paulo fala que é a bondade de Deus que nos guia ao arrependimento, ok? A fé na bondade de Deus que nos guia ao arrependimento. Portanto, tudo o que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é o natural do homem? Retribui o mal com o mal e retribui o bem com o bem. Então, se você faz o bem ao ser humano, segundo o que instrui aqui a palavra de Deus, ele te recompensará com o bem. E se você faz o mal ao ser humano, ele te recompensará com o mal. Lembrando aqui,
Se eu estiver pregando o evangelho para alguém e essa pessoa achar que eu estou querendo o mal dela e começar a difamar a mim, a palavra de Deus não está dizendo que eu estou pecando, ok? Na verdade, o pecado está naquele que ouve e interpreta de maneira diferente, ainda que lhe seja entregada a palavra de Deus mastigada, compreende? Ainda que se entregue mastigada, ele cuspirá para fora, porque não suportará engolir a verdade, compreende? E diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Aqui ele está falando de entrar, de ter certeza da condenação, ok? De entram por ela. E olha o seguinte, o que ele diz no verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Se são poucos os que a encontram, imagina os que entram por ela. É muito mais pouco ainda, ok? Diz o seguinte: repare que ele alerta sobre o entrar pela porta estreita e logo em seguida ele já vai falar sobre os falsos profetas, ok? Sobre o cuidado com os falsos profetas. Por quê? O entrar pela porta estreita e o entrar e o passar pela porta larga tem uma grande diferença aí. É um grande contraste, ok? E o porquê? Porque o falso profeta é uma pedra de tropeço no nosso caminho, ok? E eles alargam a porta da salvação, a fim de querer salvar o máximo de almas possível, quando Deus mesmo prometeu que não são todos que vão se salvar, ok? Se são muitos que entram pela porta da perdição e vem um falso profeta e diz que você ser batizado nas águas, você já basicamente é salvo, é uma grande mentira. O batismo nas águas não salva, ok? O que o batismo nas águas serve? Serve para ensinar o homem o caminho do arrependimento. E esse caminho do arrependimento vai ser só na hora do batismo? Não, vai ser para toda a vida, para que o homem se arrependa de seus pecados dia após dia. Então, o batismo nas águas é para isso. Tanto que o próprio João Batista dizia: eu vos batizo em água para arrependimento, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, né? Ele dizia: ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Compreende? Então, ele está exaltando, ele está colocando o batismo no Espírito Santo acima do batismo nas águas, ok? E o batismo nas águas é algo que é de Deus, ok? Porque o próprio Jesus falou: o batismo de João é do céu ou dos homens? Ele falou para os fariseus, né? E eles estavam discutindo entre si e falaram que não sabiam. Mas eles discutiram o seguinte entre si: se dissermos que é do céu, ele perguntará por que não creram nele então? E se nós dissermos que é da terra, a multidão ficará contra nós. E porque muitos consideram João como um verdadeiro profeta. E sabe o que estava acontecendo ali? A covardia. Eles eram covardes, naturalmente covardes. Eles temiam que o povo os perseguisse. Eles temiam que Jesus dissesse a verdade a eles, porque eles não queriam ouvir Jesus. Eles nunca tiveram intenção de ouvir Jesus, ok? Tanto que o próprio Cristo fala: bem-aventurado todo aquele que não acha em mim motivo de escândalo. Esse achar em mim motivo de escândalo é justamente o que os fariseus faziam. Tentavam procurar algo dentro da palavra de Deus ou da lei do Império Romano para querer sentenciar Jesus à morte, entende? Ainda que eles soubessem o que era a verdade. E ele diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, tem aparência de salvo, tem aparência de pessoa justa,
mas interiormente são lobos devoradores. Ok? Por seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se as uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E a chave para entender se é uma árvore boa que produz bom fruto ou se é uma árvore má que produz mau fruto é justamente o arrependimento. Quantos pastores hoje em dia, quando pecam, confessam publicamente na igreja o seu pecado? Quantos? Faz mais ou menos um ano, mais ou menos, ou 6 meses, foi no ano passado, né, que o pastor Paulo Júnior confessou o seu pecado. E ele deixou o pastorado, porque ele viu que ele precisava voltar às raízes cristãs novamente, né? Ele confessou o seu pecado e deixou o pastorado segundo o conselho da igreja dele, né? Então, qual pastor, qual falso profeta faria isso? Porque ao fazer isso, ele estaria deixando de ganhar o dinheiro dele, né? Que é um dinheiro injusto, né? Qual que é a sentença do falso profeta na palavra de Deus? A morte. A morte. Não tem outra sentença senão a morte. Ok? E vocês se acostumaram tanto com falsos profetas a ponto de os amarem mais do que os verdadeiros. Ok? Os verdadeiros, na verdade, vocês desprezam, né? E digo a respeito daqueles que, conhecendo a verdade, amam mais a mentira do que ela. Ok? Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. E o arrependimento é esse bom fruto. Ok? Porque se fosse questão de pecado, não haveria árvore boa aqui. Ok? Jesus não falaria de árvore boa. Se a questão fosse o pecado em si, não haveria árvore boa. A questão é, você faz essa diferença de um bom fruto e um mau fruto, não somente nas obras da pessoa, mas também em questão ao arrependimento, ok? Mas também em questão da firmeza da fé, ok? Porque muitas pessoas não têm firmeza na fé quando lhes é confrontado a palavra de Deus, entende? Quando ímpios no mundo querem confrontar a Deus, eles não têm firmeza na fé para defender a palavra de Deus. Assim toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz fruto maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Esse não pode a árvore boa dar maus frutos, no sentido aqui, não está falando que essa árvore boa não comete pecados, ok? Porque a árvore aqui ele está simbolizando como duas pessoas, o ímpio e o justo, o salvo e o não salvo, compreende? Então, ele está comparando assim. Só que a questão é, não está falando que a árvore boa não poder dar maus frutos significa que ela não vai pecar. Pelo contrário, significa que ela vai sentir o peso do seu pecado. Quando ela peca, ela se entristece por seu pecado. Já o ímpio ele é acostumado com o seu pecado, então ele não vê o porquê sair dele. Compreende? É basicamente isso. E uma coisa que ele confrontava muito os fariseus, Jesus, é o seguinte: como podeis vocês, sendo maus, falar coisas boas? Porque o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o que é mau. Então, como podem vocês, sendo maus, árvores malignas, falarem coisas boas? Ou seja, eles pregavam a doutrina de Deus, mas eles basicamente faziam isso tudo inutilmente, né? Porque que sentido faz eu dizer a verdade para o outro e eu não viver essa verdade? No fim, eu não vou ser salvo. Compreende?
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, né? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, né? A condenação. Porquanto pelos seus frutos os conhecereis. E a gente pode analisar o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, ok? Eu vou abrir aqui. Colossenses, Efésios, Gálatas, aqui. Gálatas 5. Ou seja, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão, né? Aqui é Gálatas 5. 5:16. Digo-vos, porém, andai no Espírito, né? E não cumprireis a concupiscência da carne. O que ele quer dizer andai no Espírito? O que é esse Espírito? É o Espírito Santo, ok? Ou seja, andai na vontade do Espírito Santo de Deus. Qual é a vontade do Espírito Santo de Deus? A santificação. E não cumprireis a concupiscência de vossa carne. Ou seja, o que é a concupiscência? O forte desejo em pecar, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, a carne quer transgredir o mandamento de Deus, a carne quer fazer coisas desagradáveis a Deus. Sabe o que os homens pensam quando a Bíblia fala de carne? Eles separam a carne da própria pessoa do homem, sendo que a carne é o homem, entende? Está falando desse corpo carnal. Quando fala de carne, fala que o pecado está em nós, está em nossa natureza, ok? Então não tem como separar a carne do homem, ok? Ou seja, só existe pecado porque o homem existe, ok? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, ou seja, a vontade de Deus é contra a minha vontade, e a minha vontade é contra a vontade de Deus, isso falando naturalmente, ok? E aqui nós temos que lembrar das duas naturezas, a natureza do pecado em nós e a natureza de Cristo em nós, ok? Agora nós temos uma natureza que vive em nós, que é superior à natureza carnal. Mas o nosso pecado ainda vai nos influenciar ao erro. Ainda assim, ainda sendo filhos de Deus, ainda tendo a natureza de Cristo em nós, no fim, sempre será a natureza de Cristo que nos levará ao arrependimento, ok? Então, nós conhecemos bem qual era a vontade do apóstolo Paulo, né? Quando ele se encontrou com Jesus. A vontade dele era perseguir o maior número de cristãos possíveis. Ele não tinha vontade de mudar a sua trajetória. Ele foi forçado a mudar a sua trajetória, porque Deus forçou com que seu coração fosse quebrantado, ok? Então, não somente forçou, mas mudou o desejo do coração dele, né? Embora ainda havia o desejo do pecado, começou muito mais ardentemente a arder no coração de Paulo pelas coisas de Cristo, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem. Ou seja, qual que é o intuito da carne se opor ao Espírito Santo? De você, da sua vontade, ser contra a vontade de Deus, e de a vontade de Deus ser contra a sua vontade. Qual que é o intuito disso? Para que não faças o que vocês queiram. Ou seja, para que vocês não busquem fazer o que vocês querem. Ou seja, é um propósito ruim se você for ver segundo a ótica humana. Mas é um propósito bom diante dos olhos de Deus, que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados segundo o propósito de Deus. Mas ele diz, mas se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não estareis debaixo da lei, no sentido da maldição da lei, ok? Não que você não vai precisar da lei para a santificação. Ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, que seriam divisões, né? Heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, que é a gula, que muitas pessoas não falam hoje em dia, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é, primeiramente, amor,
gozo, né, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Contra essas coisas não há lei, porque a lei é a favor delas, né? E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Paixões e concupiscências geralmente são a mesma coisa, né? São coisas inseparáveis. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Ou seja, não busquemos fazer coisas para que os homens nos invejem. Ok? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Ou seja, esse é o fruto que ele está querendo fazer a divisão, ok? Para separar. Tanto que logo depois ele diz a respeito daqueles que não herdarão o reino de Deus, ainda que fizeram muitas coisas para Deus, né? Ele diz o seguinte, verso 21 de Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E você percebe que fazer a vontade de Deus e andar no Espírito são inseparáveis, é a mesma coisa? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a palavra de Deus fala que os dons de Deus e a vocação dele são irrevogáveis, né? Então, vamos dizer o seguinte, Deus ele pode dar o dom dele de milagres, de cura, para pessoas que não serão salvas. E isso para quê? Para provar o coração daqueles que verdadeiramente serão salvos. Por que eu digo isso? No Antigo Testamento tem uma mensagem que diz o seguinte, que se um profeta vier até vós, fazendo profecias e ela se cumprir, e logo em seguida ele disser, vinde e adoremos outros deuses, ou seja, a doutrina dele é contra o milagre que ele faz, ou seja, ele faz o milagre para evidenciar Deus e esse milagre é verdadeiro. Só que a doutrina dele é falsa. Ok? A doutrina dele é falsa. Nenhum falso profeta vai chegar falando, venhamos e adoremos outros deuses. Sabe o que geralmente a palavra de Deus faz? Ela entra lá no fundo do coração do homem, pega essas intenções do homem e traduz em palavras. Ok? E traduz em palavras a verdadeira intenção do coração do homem. É isso que ele está querendo fazer aqui. Ele está pegando algo que aquele falso profeta nunca falaria, mas que é a intenção dele, em distorcer a palavra de Deus, e ele pega isso e traduz claramente para a gente entender a intenção do coração desse falso profeta. Entende? É isso que a palavra de Deus muitas vezes fazem, porque os judeus naquelas épocas, eles nunca iriam falar isso. Por quê? Porque eles teriam medo de ser mortos, por causa da lei. Entende? Então, ele pega essa intenção escondida lá no coração do homem e traduz em palavras para a gente. E ele diz, se ele disser isso, venhamos e adoremos outros deuses que vocês não conhecem, sabei que eu vos enviei esse falso profeta, para provar o vosso coração, para saber se vocês creem verdadeiramente em mim ou na palavra desse falso profeta. É basicamente isso. Ok? E depois ele fala dos dois alicerces, né? Ele diz, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu o compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, edificou a sua vida, a casa aqui representando a vida, a existência desse homem, fundamentado sobre a palavra de Deus. Ele caminha sobre a palavra de Deus e ele tem a palavra de Deus como a última palavra em todas as decisões que ele toma em sua vida, né? Não como a última palavra, mas a palavra que sempre vai prevalecer, né? Ou seja, a primeira e a última palavra sempre serão de Cristo para esse homem.
E desceu a chuva, vieram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pode falar de dificuldades, de fome, de perseguição, de tudo, basicamente, ok? Como está descrito que nada nos separará do amor de Deus, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem os principados e potestade, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Cristo, ok? É basicamente isso. E o que diz as Escrituras? Eu amo os que me amam e me acham os que madrugam para me buscar. Mas ao mesmo tempo também diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar-me de todo o vosso coração. Então, até o jejum que a gente tem que fazer para Deus tem que ser sincero. Pois como poderei eu derramar lágrimas de tristeza se não estou triste? Ok? O jejum é para momentos de dificuldade em nossa vida, ok? E não como uma rotina, tá bom? Você percebe que na maioria das vezes, quando o povo jejuava, era em momentos de dificuldade. Eu vou citar um desses momentos de dificuldade. Lá em Nínive, quando Jonas pregou e eles se converteram a Deus. E o rei ordenou que durante 15 dias ou 14 dias, se não me engano, nem os animais e nenhum habitante da terra comesse nada. Somente jejuassem e pranteassem por causa de seus pecados. Ok? E quem quebrantou o coração do rei e da população? O próprio Deus. No fim, o mérito foi dele. Ok? E o profeta Jonas ficou irado com o que Deus fez, né, em converter o coração desse povo maligno. E isso nos cristãos, no povo cristão mais, nos homens mais sinceros que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, pode haver esse sentimento de não querer que Deus salve pessoas que fizeram grandes males, né? Como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ok? Nós não temos dificuldade em aceitar que homens que no mundo não faziam grandes coisas, não cometiam grandes pecados, sejam convertidos. Mas geralmente nós, por causa da nossa natureza caída no pecado, nós temos dificuldade em aceitar que homens que assassinaram, que mataram seus filhos, que passaram seus filhos ao fogo, como aconteceu em Israel, por exemplo, né? Que eles sacrificavam seus filhos a outros deuses. Nós temos dificuldade em receber essas pessoas como irmãos em Cristo, compreende? Então, eu não falo somente por vocês, eu falo por mim primeiramente, porque muitas vezes eu tive dificuldade de aceitar essas pessoas como irmãos em Cristo, compreende? E isso porque muitas pessoas basicamente aceitam o testemunho delas, mas não aceitam o testemunho de pessoas que permaneceram fiéis, compreende? Geralmente o testemunho de pessoas que fizeram muitas coisas ruins em sua vida e se converteram, geralmente é mais aceito do que pessoas que permaneceram fiéis desde sempre, compreende? De que não fizeram grandes coisas, não cometeram assassinatos, nada do tipo, entende? Então, quer dizer, Deus usou de maior graça com essas pessoas, porque aquele que está mais fundo no pecado, Deus derrama maior graça. E claro que haverá essa dificuldade no começo de aceitar essa pessoa como um verdadeiro irmão, porque a gente estará colocando à prova os frutos dessa pessoa, né? Mas depois desse fruto ser comprovado, a gente tem uma maior, vamos dizer assim, aceitação, né? Com relação a essa pessoa. Quando a gente começa a pregar a verdade, a palavra de Deus, e essa pessoa começa a ceder à verdade e se arrepender, a gente consegue ter uma maior aceitação, né? Porque no começo a gente está analisando o fruto da pessoa, né? E ele diz de uma segunda pessoa, aquela que ouve a palavra de Deus e não a cumpre, não faz a vontade de Deus. Compará-lo-ei ao homem
insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Vamos lá. Por que no final eles diziam? Porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Quer dizer que os escribas não diziam a verdade com relação à palavra de Deus? Não era isso. Tanto que o próprio Jesus, eu vou abrir aqui Mateus 23, eu acho que é bem no comecinho, ele diz o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Observai a palavra de Deus e praticai tudo o que vos disserem, porque eles diziam a verdade. Mas não proceda conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, falam a verdade, mas não praticam a verdade. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, ou seja, nem sequer têm a intenção de praticar. Fazem todas as suas obras, porém, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados Rabi, né, que significa mestre, né, pelos homens. E o que Jesus diz para nós? Vós, porém, não querais ser chamado mestres, né, Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o próprio Cristo. E todos vós sois o quê? Irmãos. Ok? E a ninguém na terra chamei por vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está no céu. Isso segundo a religião católica, né, que chama os padres, né, que seria Pai. Isso no sentido do Pai como se fosse Deus, né? No sentido espiritual. Nem vos chamareis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servo, né? Ou seja, o maior entre vós será aquele que serve os seus irmãos. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, eles faziam suas obras para serem exaltados pelos homens, e já receberam seu galardão. No entanto, aquele que se humilha diante debaixo da poderosa mão de Deus, né? Humilhar a si mesmo, Deus o exaltará a seu tempo, ao tempo de Deus. Ele diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecha aos homens o reino de Deus, e nem vocês entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devora a casa das viúvas, e sobre pretexto, ou seja, como uma forma de encobrir o seu pecado, né? Fazem longas orações. Por causa disso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorre o céu e a terra, o mar e a terra, para fazer um prosélito, que é um evangelismo. E depois de o ter desfeito, o fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ou seja, vocês tornam as pessoas filhos do inferno mais do que vocês. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizes, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do templo, este se torna devedor. Ou seja, eram avarentos, né? Amantes do ouro e da prata. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, vocês dizem, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, este é devedor. Ou seja, jurar pelo dinheiro, né? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele
e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveriam, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, dar o dízimo sem deixar de cumprir a palavra de Deus, né, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, você deve dar o dízimo, ok? Deve dar o dízimo, mas não deve deixar de praticar a palavra de Deus. Tem que fazer as duas coisas em conjunto. Condutores de cegos, coas o mosquito engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ele está falando, vocês fazem suas obras para serem vistos pelos homens, mas na verdade o seu coração está cheio de maldade, de malícia e de pecado. É basicamente isso. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, purifique o seu coração diante de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que é aqueles sepulcros que tem aqueles desenhos bonitos nele, né, esculpidos, tal, que são bonitos por fora, né? E ele diz que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edifica o sepulcro dos profetas e adorna os monumentos dos justos, e dizem em seu coração: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Ou seja, nunca perseguiríamos os profetas, né? Assim, vós mesmos testemunham que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, verdadeiros escribas, né? E a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis em vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Para quê? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas vos hão de vir sobre esta geração. Okay? Ou seja, ele estava dando uma sentença sobre os fariseus daquela época, sobre esta geração. Que geração? A geração em que Jesus nasceu. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, aquele que professa o evangelho, né, verdadeiramente. Ou seja, vocês não me verão mais, até que digam em seu coração, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, que creiam verdadeiramente, né, em Jesus para a salvação. E essa será a salvação dos judeus no tempo do fim, ok? Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, porque em Jerusalém e no Monte Sião a salvação será dada a todos que estiverem ali, basicamente. É o que Deus prometeu, ok? Para salvar o seu povo, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Por isso que ele falou, pelos seus frutos os conhecereis. Porque o coração do homem guarda, e guarda muito os seus pecados. O homem quer muito viver de aparência, ok? E basicamente,
Já adiantando aqui, tá? Eu era dos que pensavam que um pecado cometido no pensamento não deveria ser confessado. Mas eu mudei a minha ideia depois que eu aprendi com o próprio Deus e através de vários homens de Deus, né, ao longo desses anos. Eu aprendi que o pecado cometido na mente e no coração deve ser confessado. Porque Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Então já cometeu pecado. Então se Jesus disse isso, que já cometeu pecado com relação ao adultério, isso se encaixa em todos os outros pecados. Não quer dizer que porque ele falou do adultério em específico, não se aplica a outros pecados. As pessoas acham que é assim. Não. Isso se aplica a todos os pecados. Se você tiver intenção de pecar, você já pecou diante de Deus. E se você perceber essa intenção, você deve pedir perdão a Deus. Ok? Mas aí você se perguntar, mas se for assim eu vou pedir perdão a Deus todos os dias, sem parar. Mas é isso que você deve fazer mesmo. Pedir perdão todos os dias, sem cessar. Porque na sua mente, no seu coração, você vai pecar toda hora, porque a sua inclinação do seu coração, da sua natureza é maligna. Se você não crê que a Bíblia está te declarando como um homem mau, se você se enxerga como um homem bom, geralmente você terá muita dificuldade de enxergar algo mal em si mesmo para confessar o seu pecado. Mas agora, se você olha para você mesmo, segundo a ordem bíblica, de que Jesus disse, se vós sendo maus sabe dar boas coisas aos seus filhos, e quando ele diz vós sendo maus, ele está falando de nossa natureza. Ok? Ele está falando da nossa natureza. Enfim, graça e paz a todos. Espero que tenham entendido essa mensagem. E mais importante, pratiquem essa mensagem, para que não fique em total obsoleto, não fique esquecida por você, ok? Caminhe sobre o fundamento de Cristo. Creia na palavra de Cristo como um todo, e não só no que lhe agrada, ok? Graça e paz, uma ótima semana.